Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores aprovam em primeira discussão um projeto que cria um plano de incentivo aos eventos na cidade. A audiência pública discute o projeto de lei complementar que prevê a comercialização de 17 imóveis de propriedade da Prefeitura. E a Prefeitura do Rio suspende a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 na cidade. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da sessão desta terça-feira no Legislativo Carioca. Os vereadores aprovaram em primeira discussão a criação de um plano de incentivo para o setor de eventos e turismo da cidade. Outras votações também foram realizadas. O parlamento derrubou o veto do Poder Executivo ao projeto que cria o Circuito Carioca de Economia Solidária no município do Rio. Os vereadores também derrubaram o veto ao projeto que cria o programa de aprendizagem do uso das plataformas de internet aos professores da rede municipal de ensino. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto emendado que estabelece critérios de cuidados à saúde de servidores e empregados públicos com comorbidades ou doenças psíquicas na retomada das atividades no pós-pandemia. Abro o microfone também para lamentar a aprovação do projeto desta maneira. Me cabe salientar que este projeto foi aprovado na íntegra na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a iniciativa de trazê-lo para a Câmara foi de fazer mais um reforço na ampliação da proteção dos servidores e servidoras do nosso município. O parlamento aprovou, em primeira discussão, o projeto que institui o plano de apoio para a retomada dos setores de turismo, cultura e eventos no município do Rio. O projeto cria mecanismos fiscais, como, por exemplo, a redução da taxa do ISS para 2,6% para vários setores. Para fazer com que os investidores tenham mais interesse em fazer seus eventos aqui na cidade. E a partir daí a gente acredita que a quantidade de pessoas que vai querer fazer vai ser maior, o que vai gerar uma arrecadação maior, o que vai gerar um turismo maior e a cidade só tende a ganhar. Simplesmente nós estamos tentando fazer com que o Rio de Janeiro seja competitivo. Então, na verdade, a conta não é do que nós vamos perder, e sim de quanto vamos ganhar. Estão incluídos na proposta serviços como guia de turismo, espetáculos de teatro, cinemas, shows, concertos, óperas, exposições, congressos, competições esportivas e blocos carnavalescos, entre outros. O texto também prevê uma redução de 40% do IPTU nos espaços como salão de festas, convenções, casas de espetáculos, ginásios e cinemas. Se o projeto tivesse mais condições e informações para permanecer a lógica do equilíbrio e de que, de fato, o pequeno clube do bairro, né, o produtor, o médio produtor cultural, aquele que vive da cultura, os trabalhadores da cultura, os técnicos da cultura seriam beneficiados, eu não teria nenhuma dúvida de dizer aqui que estaria votando favorável. Não quero aqui ser dogmática e falar que os grandes empresários não são peça-chave importante para o setor do entretenimento e do serviço de modo geral. Mas o que eu quero ponderar é que não é possível que no meio de uma crise econômica, que no meio de uma crise social, sanitária tão aguda como essa que nós vivemos, nós não façamos uma reflexão também sobre o médio e o pequeno empresário, o pequeno produtor, e é isso que eu quero reforçar aqui. O pequeno é muito importante, mas seria muita hipocrisia de nossa parte também se ignorássemos os grandes, que atraem investimentos não só da cidade, que tem a capacidade, o capital de atrair investimento de outros estados e muitas vezes de outros países. Super importante a aprovação desse projeto para incentivarmos a retomada dos eventos na nossa cidade. Eu quero deixar aqui bem claro que não se trata de pequeno, de médio, de grandes empresários. Estamos falando de profissionais que trabalham desde um porteiro a um caixa, passando por seguranças, pelos artistas, pelos empresários, pelos profissionais. A Câmara aprovou também nesta terça-feira o pedido de entrega da medalha Chiquinha Gonzaga à ginasta Rebeca Andrade, que trouxe de Tóquio uma medalha de ouro e outra de prata. A medalha é uma homenagem a personalidades femininas que tenham se destacado em causas democráticas, artísticas, culturais e humanitárias no país, estados e municípios.
E além de Rebeca Andrade, outros atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio vão ser homenageados pelo Legislativo Carioca. O repórter Renato Chapô está no plenário do Palácio Pedro Ernesto e conversa agora com a gente. Chapô, boa noite. Conta pra gente quem mais vai ser homenageado pela Câmara do Rio. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que acompanham o Câmara Rio Notícias. Um dos atletas homenageados com a medalha Pedro Ernesto é o atacante Paulinho, que já jogou pelo Vasco da Gama, atualmente está no Bayer Leverkusen, da Alemanha, e ficou famoso, durante a comemoração de um gol pela Seleção Olímpica de Futebol, que também trouxe a medalha de ouro para o Brasil, ao fazer uma flecha, imitando Oxóssi. A iniciativa da premiação, da homenagem, é do vereador Átila Nunes, que achou uma grande demonstração de luta contra a intolerância religiosa no Brasil. A outra homenageada é a skatista Raíssa Leal. O pedido de medalha é do vereador Ulisses Marins, e já foi aprovado desde quinta-feira. A assessoria dele agora conversa com a família da skatista para saber quando ela pode vir do Maranhão para o Rio de Janeiro para receber esta homenagem. E a Câmara, a mesa diretora da Câmara, quer entregar a Rebeca Andrade o título também de cidadã honorária. O pedido já foi aprovado e agora tramita nas comissões de Justiça e Redação e também de Educação aqui da Câmara Municipal do Rio. Ingrid. Obrigada, Chapô. Vereadores analisaram nesta terça-feira, em audiência pública, o projeto de lei do Executivo que propõe a comercialização de 17 imóveis de propriedade da Prefeitura, inclusive prédios de valor histórico e cultural. Outros 28 já receberam autorização da Câmara para serem negociados. Com o total das vendas, o município quer arrecadar cerca de 440 milhões de reais. Durante a audiência pública da Comissão de Assuntos Urbanos da Casa Legislativa, o secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, técnicos da Secretaria de Fazenda e parlamentares debateram sobre o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que estabelece novos critérios, normas de uso e de ocupação do solo. A municipalidade, ela possui muitos imóveis, especialmente nas áreas de expansão urbana, como a Barra da Tijuca, Recreio, Vargens, na Zona Oeste, onde a legislação obriga uma doação de equipamento. Então, é muito comum que se o empreendedor privado, ele compra um terreno e doa à municipalidade. Entretanto, a municipalidade não necessariamente consegue colocar um equipamento, especialmente o equipamento de escola. Então, isso faz com que esses terrenos fiquem ociosos. Então, para realizar a função social deles, eles precisam ter um bom desenvolvimento. Então, a alienação, ela visa um objetivo econômico, mas também traz um benefício para a cidade, porque evita que esses imóveis fiquem em terrenos baldios, sujeitos a invasões, e construções irregulares. Temos aqui diferentes imóveis e a preocupação cultural e de patrimônio com relação a eles é muito importante. Ontem eu estive no IRPH, nosso Instituto do Patrimônio Histórico, e fui apresentada diversas dezenas de imóveis que passaram por trabalhos muito positivos de reconversão, de uso desses imóveis que são tombados, que são preservados e hoje possuem uma destinação privada. Com a iniciativa, a Prefeitura do Rio tenta buscar soluções no mercado imobiliário que, segundo cálculos do governo, podem render cerca de 440 milhões de reais. Ao todo, são 45 imóveis, entre prédios e terrenos públicos localizados em áreas nobres, dos quais o município tenta se desfazer. Desses, 28 já têm autorização da Câmara para a venda. Outros 17 ainda precisam ser liberados pelo Legislativo. Fica aí um anseio, um desejo de que a Prefeitura tenha a audição adequada para compreender que talvez ela se antecipe em relação a Vinícius de Moraes, em relação à biblioteca. É um terreno muito grande, coração de metro quadrado muito caro da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos falando aí de Leblon Gávea, e que a Prefeitura pudesse usar esse terreno para a ampliação dos processos culturais e do processo educacional. Segundo a presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, vereadora Tainá de Paula, o tema ainda precisa ser amplamente debatido na Câmara.
Alguns pontos são importantes da gente entender, né? A mudança dos parâmetros urbanísticos no varejo, né? É importante a gente não achar que isso deve ser uma prática recorrente. Nós estamos em revisão do plano diretor e isso também é importante de nós acompanharmos. E, claro, os bens com interesse cultural. Nós temos a Casa Afonso Arinos no meio desse pacote, nós temos uma biblioteca Vinícius de Moraes também com interesse cultural grande ali naquele entorno, naquela região, e nós temos que ter muita discussão aqui dentro da casa sobre os rumos desses lotes que são fundamentais não só para o valor, né, agregado econômico para a cidade, mas o valor cultural, objetivamente falando, na memória da cidade do Rio de Janeiro. E a Prefeitura do Rio acaba de suspender a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 na cidade. O repórter Renato Chapô está de volta ao vivo e tem as informações. Chapô, conta pra gente. Bem, Ingrid, a explicação é simples. Segundo a Prefeitura, que emitiu uma nota através da Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde não enviou as doses necessárias para que a Prefeitura continuasse a cumprir o calendário estipulado para esta semana. Nesta quarta-feira seriam vacinadas as pessoas com 24 anos. Mas não vão poder ser por conta dessa falta de vacinas. No entanto, as pessoas acima de 50 anos, com deficiência, gestantes e puérperas a partir de 18 anos, poderão tomar a dose 1. A segunda dose está mantida para todas as pessoas. Segundo a nota da Secretaria Municipal de Saúde, no total, o Ministério da Saúde tem estoque de 5.800.000 doses da vacina da Pfizer, 3.400.000 doses de Coronavac e 1.100.000 da AstraZeneca Oxford. Ingrid. Obrigada, Chapô. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura realiza 2 operações para demolir construções irregulares. O Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo Carioca, teve os extintores de incêndio em todas as suas dependências trocados. O equipamento tem data de validade e precisa ser recarregado todo ano. Hoje, a Câmara do Rio recebeu de volta os extintores prontos para utilização. Não é só para a validade dos extintores que os bombeiros da Câmara Municipal estão atentos. Eles também verificam se tudo está certo para prestar o socorro adequado. Aqui nós fazemos rondas periódicas, verificamos se não há obstrução nos corredores, não há obstrução nas escadas de emergência, se está tudo correto com nossa rede de hidrante, nossa rede de sprinkler. O uso de extintores de incêndio pode salvar vidas. E, de acordo com a lei de 30 de março de 2017, eles são instrumentos obrigatórios para estabelecimentos, edificações e áreas de reunião do público. São cerca de 223 extintores que foram recarregados. Essa troca é feita todo ano por conta da validade desses aparelhos. Eles possuem a validade de 1 ano, justamente para, em caso de ser necessária a utilização dos mesmos, a gente possa ter a certeza que pode contar com eles, porque eles foram submetidos a um teste hidrostático dos seus cilindros, a revisão dos componentes como o gatilho, a mangueira, o cilindro. Então a gente vai poder contar com eles porque tem a garantia da empresa credenciada no Corpo de Bombeiros ter feito toda a revisão neles. O cilindro, ou seja, o recipiente que recebe o produto, tem validade maior que os demais componentes, podendo chegar a 5 anos. O extintor passa por exames periódicos de inspeção técnica, onde são verificados os sinais de ferrugem, a pressurização, os anéis da válvula e outros componentes. Na Câmara Municipal, são usados 3 tipos de extintores. A Câmara utiliza extintores de CO2 e pó químico seco. CO2 e pó químico seco, ambos são utilizados para a classe de incêndio B, que são os líquidos inflamáveis, e a classe de incêndio C, que são os materiais elétricos energizados. E a gente trabalha também com a água pressurizada, que é utilizado na classe de incêndio tipo A, que são materiais que queimam em profundidade e em superfície, como papel e madeira. Um projeto de lei que tramita na Câmara institui o Sistema Municipal de Prevenção de Incêndio em instituições de ensino no município do Rio. Mas não basta ter o aparelho, é preciso ficar atento. A Brigada de Incêndio faz um alerta. No caso dos extintores de incêndio, as pessoas, por desconhecerem, elas negligenciam eles, né?
Às vezes a pessoa coloca uma mesa na frente, um armário, bota o extintor num cantinho escondido e elas não têm a noção que aquele material é de suma importância para salvar vidas. É fundamental, porque o incêndio, ele sendo debelado no princípio, ele não se torna um grande incêndio. Então é fundamental, tendo um extintor próximo aos locais de ambiente de trabalho, aos ambientes escolares, a pessoa debelar um princípio de incêndio e não deixar que ele se torne um grande incêndio. E a Prefeitura do Rio realizou nesta terça-feira 2 operações para demolir construções irregulares. Na localidade da Vila Verde, uma área de mato no alto da favela da Rocinha, 6 construções foram colocadas abaixo. Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente realizaram a demolição de forma manual. O local era de difícil acesso. Segundo a Prefeitura, as construções irregulares contavam com a proteção do tráfico de drogas da região. As edificações estavam no início e teriam até 4 pavimentos. Todas as construções foram erguidas em área de proteção ambiental. Já na Gardenia Azul, em Jacarepaguá, a operação reuniu agentes da Secretaria de Ordem Pública e fiscais da Secretaria de Conservação. Com a ajuda de uma retroescavadeira, eles demoliram 171 construções irregulares destinadas ao comércio. A Câmara de Vereadores entregou hoje a moção pós-mortem à família do grande mestre de jiu-jitsu Oswaldo Batista Fada. A homenagem é de iniciativa do vereador Rafael Aloysio Freitas. A repórter Simone Braga tem as informações. A solenidade de homenagem de entrega de moção pós-mortem a Oswaldo Batista Fada, conhecido como Mestre Fada, aconteceu aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal. A iniciativa foi do vereador Rafael Aloysio Freitas. O carioca Oswaldo Batista Fada faleceu em 1º de abril de 2005, com 84 anos, e seu conhecimento foi disseminado por muitos de seus alunos. Fada foi um grande mestre de jiu-jitsu brasileiro, chegando ao 9º grau, faixa vermelha. Em 27 de janeiro de 1950, Fada fundou em Bento Ribeiro a sua própria academia, que é mantida até hoje por sua família. A academia, com mais de 60 anos, continua funcionando e comandada por seus familiares. Renan Fada, neto de Oswaldo Fada, recebeu a homenagem. Acho que a importância dessa homenagem de hoje ao meu avô, né, é gratificante demais pela história que ele fez dentro do jiu-jitsu, né, no subúrbio de Bento Ribeiro, né, receber tantos mestres presentes hoje aqui, familiares, todo mundo deixou suas famílias em casa para estar prestigiando esse evento maravilhoso, né? É mesmo gratidão mesmo pelo carinho que toda a galera do jiu-jitsu tem pelo Oswaldo Fada. Então é grato demais. Eu, como dono da Academia Fada de Bento Ribeiro, junto com meu primo Hélio Fada, estamos muito satisfeitos por essa homenagem de hoje. A gente está homenageando aqui o Mestre Fada, que foi um dos grandes ícones do jiu-jitsu aqui na cidade do Rio, especialmente na Zona Norte. Inspirou muita gente e é uma arte que a gente está sempre incentivando e a gente precisa reconhecer e eternizar nos momentos essas pessoas que foram tão importantes para o esporte aqui no Rio de Janeiro. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.